Os jogadores do Internacional tiveram mais um dia de folga neste domingo. Só se reapresentam na terça-feira para dar início à preparação durante a data FIFA para o próximo jogo pelo Campeonato Brasileiro. Mas a notícia desse domingo, ela foi positiva. O título do Flamengo na Copa do Brasil faz com que o G4 oficialmente vire G5. E com isso o Inter fica muito mais perto do seu grande objetivo, uma vaga direta para a Libertadores da América da próxima temporada. Enquanto isso, os convocados para as seleções de seus países, que serão desfalques no Internacional ao longo dessa semana, já começam as preparações para a apresentação em suas terras natais. A gente fala também a respeito de René, que será titular no próximo jogo contra a equipe do Vasco da Gama e está passando por um trabalho especial junto ao técnico Roger Machado para mudar a sua característica de jogo. E Gabriel Carvalho também é pauta. O jogador é alvo de um grande clube da Europa, que esteve em Porto Alegre nos últimos dias para acompanhar em loco partidas do jogador. Esse é o Diário do Inter KTO deste domingo, 10 de novembro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste domingo. A gente começa falando da folga. Os jogadores do Inter ainda descansando, ainda aproveitando, muitos deles fora de Porto Alegre, viajando, porque a representação do Internacional é só na terça-feira, à tarde. A partir daí começa a preparação, pensando no próximo jogo pelo Campeonato Brasileiro, no dia 21 de novembro, contra o Vasco da Gama, no Rio de Janeiro. Aliás, o Inter deverá ter os seus desfalques em função da data FIFA. O goleiro Sérgio Rocher e os atacantes Rafael Borré e Ener Valencia estão convocados para as seleções uruguaia, colombiana e equatoriana. E com isso desfalcam o Inter em boa parte destes dias de treinamentos. Entretanto, o Inter conseguiu aquele objetivo que era mudar a data do jogo do Vasco da Gama. A partida é no dia 21 de novembro, a data FIFA acontece no dia 19. Isso faz com que os 3 jogadores estejam aptos a jogar contra o Vasco da Gama pelo Internacional, retornando de suas seleções na data FIFA, tá? Avançando na pauta, nesse domingo a gente teve a confirmação do título da Copa do Brasil pelo Flamengo. E um título que impacta o Internacional do ponto de vista de tabela do Campeonato Brasileiro. Porque o Flamengo garante a sua vaga para a Copa Libertadores da América do ano que vem. E o Flamengo é, neste momento, mesmo tendo um jogo a menos, o 5º colocado do Brasileirão. Com isso, oficialmente, o Inter pode até ser ultrapassado pelo Flamengo, que tem um jogo a menos. O Inter está na zona de classificação para a Libertadores da América de maneira direta. Porque o G4, ele vira G5. Só deixa de ser G5 se o Flamengo for ultrapassado pelo São Paulo, que não aconteceu no momento. Portanto, hoje o G4 ele é G5 e o Inter se aproxima de maneira substancial do seu grande objetivo, que é a vaga direta para a Libertadores do ano que vem, já que está inclusive uma posição acima da zona que delimita os classificados para esta competição de maneira direta, tá? Um outro ponto que, claro, interfere no Internacional é a mobilização do Flamengo no restante do Campeonato Brasileiro. O Flamengo é hoje um adversário direto e está ali a 2 pontos, a 1 ponto do Internacional. Se vencer o Atlético Mineiro nesta quarta-feira em jogo atrasado pelo Brasileirão, passa o Internacional. Mas agora o Flamengo, obviamente, vai se desmobilizar ou vai perder um pouco o foco do Campeonato Brasileiro, porque foi campeão de uma grande competição nacional, já tem garantida a vaga na Libertadores da América e com isso pode tirar um pouco o pé, ter um pouco de folga nessa reta final e o foco, a prioridade, ela não vai ser a mesma dentro do Campeonato Brasileiro, o que é bom para o Internacional, digamos que um adversário a menos nesse sonho que existe de alguma forma, mesmo que remoto, pelo título, tá? Então o impacto dessa final do Flamengo e desse título do Flamengo existe no ambiente do Beira-Rio, tá? Na tarde desse domingo, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre René. René vai ser titular na lateral esquerda do Inter contra a equipe do Vasco da Gama no dia 21 de novembro, porque o Bernabéi foi suspenso. E o Roger Machado explicou um processo que está fazendo com o René de mudança na sua característica de jogo. Com o Kudê, o René era um lateral esquerdo que jogava muito por dentro, fechava muitas vezes uma linha de 3 zagueiros. E agora Roger quer mudar o jeito de René jogar, porque entende que René pode render muito jogando aberto, como um lateral ofensivo, como um lateral que chega à linha de fundo, jogando
bem pro flanco mesmo, e isso se adapta melhor ao estilo de jogo do técnico Roger Machado. E ele passou por treinamentos nas últimas semanas para se readaptar a essa nova função que Roger quer que ele exerça no time do Internacional. Eu falo sobre isso no vídeo que eu gravei na tarde desse domingo, é só conferir aqui no canal, tá? E por último, eu quero falar sobre Gabriel Carvalho, meia de 17 anos de idade, que é o fenômeno do time do Internacional, um jogador que tem muita prospecção de mercado e que desperta já o interesse de gigantes europeus. E nos últimos dias, a informação do Lucas Colar, do Voz do Gigante, é de que Gabriel Carvalho foi observado por olheiros e scouters do Arsenal, que estiveram em Porto Alegre acompanhando inclusive in loco algumas partidas de Gabriel Carvalho, entre elas a vitória contra o Fluminense, a vitória contra o Criciúma, jogos em que o Gabriel Carvalho não começou jogando, mas entrou no segundo tempo. E os head scouters do Arsenal, os scouters do Arsenal estiveram aqui para acompanhar como que era o comportamento do jogador em loco, buscando informações a respeito dele também em uma rede de contatos da qual o Internacional também está incluído. O Arsenal, desde muito novo, monitora o Gabriel Carvalho e é o grande clube que se manifesta do ponto de vista de interesse a ter o jogador. O Arsenal deve ser o primeiro clube a apresentar uma proposta oficial por Gabriel Carvalho, e isso pode acontecer a qualquer momento. O Inter não quer menos de 30 milhões de euros pelo jogador hoje, tá? E é possível que esse valor aumente a partir do desenvolvimento do jogador. Mas o Arsenal, inclusive, já esteve em Porto Alegre e monitora de perto a evolução do Gabriel Carvalho na equipe do Internacional, e isto vai seguir também a partir dos próximos meses. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Quero passar algumas odds dessa segunda-feira, dessa semana, porque a gente vai ter jogos válidos pelas eliminatórias da Copa. A gente vai ter, por exemplo, no dia 14, que é a próxima quarta-feira, próxima quinta-feira, Venezuela e Brasil, Paraguai e Argentina, Equador e Bolívia. Mas, enquanto está parada o futebol, a gente pode jogar na NBA. Tem Bulls e Cavaliers às 10 horas da noite dessa segunda-feira. Houston Rockets e Washington Wizards. Tem também Pelicans e Brooklyn Nets. Jogos da NBA que você pode jogar lá na KTO. Te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Lembrando que a KTO é uma casa de apostas para tu te divertir. Só joga se tu tiveres mais de 18 anos de idade. Lembrando que apostas pode fazer com que tu percas dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Fechado? Beijo!